Ok, olá, tudo bem pessoal? Estamos aqui de volta, né? Começando aí, deixa o seu like, o seu dislike, tá? Se inscreva no canal se você quiser. Vamos continuar com essas correções, né, de atividades, tá? Correção de atividades, vídeo 01 dos gráficos da velocidade no movimento uniformemente variado. Esse aqui é para os primeiros anos, né? Os gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Bom, dá um salve aí pra galera do primeiro B que pediu para eu mandar um salve para eles aí, o Paulo Justo, o Hack, o Tanaka, mais uns outros aí que eu não tô lembrando o nome aqui não. Beleza? Mas quem sabe da próxima vez eu lembro mais. Bom, vamos lá. Essa lista que eu passei para vocês começa com o exercício número 73, né? 73. Ele dá um ponto material em movimento retilíneo tem velocidade dada pela função, né? O 73 da lista, então V é igual a 4 mais 2t no SI, né? Quer dizer que a fórmula está no SI. Ou seja, se a fórmula está no SI, posição está em metros, o tempo está em segundos, a velocidade está em metros por segundo e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Certo? Ele quer que a gente construa o gráfico da função. Nesse exercício não tem o tempo, né, para a gente determinar dois pontos no gráfico, mas vamos adotar aí que o tempo seja igual a 10, para que a gente possa fazer, né, um gráfico, né, com mais informação, tá? Então, como essa função ela é da velocidade em função do tempo, o meu eixo y é a velocidade em metros por segundo, né? E o meu eixo t é o tempo em segundos, tá? Bom, a função horária é o quê? Né? V igual a VO mais AT, né? Então, o número que está multiplicando o tempo é a aceleração e o número que está aqui é a velocidade inicial. Então, esse valor aqui, ó, 4 é a velocidade inicial do móvel, 4 metros por segundo, né? Isso aqui me indica o ponto em que a reta, né, corta aqui o eixo da velocidade. E esse ponto, velocidade inicial, é igual a 4, tá? Eu já poderia, né, me dar por satisfeito, mas vamos determinar um outro ponto aqui no gráfico, né? Já determinamos aqui aonde a reta intersecta o eixo da velocidade. Agora vamos determinar qual é a velocidade no instante 10 aqui, ó. Tá? Esse tempo não está aí na pergunta, eu estou colocando aqui para que a gente determine mais um ponto no gráfico, né? Então a velocidade é 4 mais 2 vezes 10. Então a velocidade é 4 mais 20. Então a velocidade é 24 metros por segundo. Tá? Então, aqui é o tempo zero. Vamos determinar mais ou menos que aqui é o instante 10 segundos, né? E no instante 10 segundos aqui, nós vamos determinar que esse ponto ligando aqui, tá? Esse ponto aqui, a velocidade é de 24 metros por segundo. Então, no instante 10, a velocidade é de 24, tá? Então, assim a gente determina aí, né, o gráfico dessa função, o número 73, tá? Vamos para o próximo. Então, o próximo aqui, ele dá outra função também, né? O 74, ele dá a função horária 40 menos 10t, tá? No SI também. E pede para a gente construir o gráfico, tá? Nesse a gente não vai precisar do tempo adicional não. Uma coisa que eu não expliquei no anterior, isso aqui é a velocidade inicial do móvel, né? Meu V0 aqui. Né? Porque a função horária ela é V igual a V0 mais AT, né? Então, esse 40 está no lugar do V0, então é a velocidade inicial do móvel, 40 metros por segundo. E a aceleração aqui, ó,
ela é menos 10, o que? Metro por segundo ao quadrado, né? Então, como a aceleração aqui ela é negativa, então o gráfico, né, a função que determina o gráfico aqui, né, a função no gráfico vai ser, como a aceleração é negativa, a função ela é decrescente, tá? Esta função, representação gráfica dela, por o coeficiente A aqui ser negativo, então ela é decrescente. Então, suponhamos que aqui é a velocidade inicial igual a 40, né? Já está metro por segundo aqui. Como a função é decrescente, nós vamos, né, colocar ela com a inclinação para baixo. E aí a gente precisa, para determinar, fazer, né, melhor esse gráfico, determinar esse ponto, tá? Eu sei que nesse ponto o instante aqui é zero. Ó. Nesse ponto, qual é o tempo aqui, né? Zero. É a velocidade, não o instante. Velocidade, desculpa. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é zero. Tá, ó. Tá. E aqui o instante. Qual é o instante aqui? Né? Nós temos que fazer uma conta para achar. Vamos pegar essa fórmula, tá? Vamos pegar esta fórmula, né? V é igual a 40 menos 10t. E vamos colocar zero aqui, que é justamente a velocidade aqui, ó. A velocidade aqui, qual é o instante em que ele vai estar nessa velocidade? Zero é igual a 40 menos 10t. Passa 10t para cá, troca a operação. E aí t vai ficar igual a 40 sobre 10. Então t vai ficar igual a 4 segundos, né? Então, aqui o instante é 4 segundos. E aí a gente determinou, né, o t igual a 4. Tá melhor, certo? O gráfico da função. Tá? Tá aí. O 73 e o 74. Beleza. Vamos para o 75 agora. No 73 e no 74, o que acontece, né? Acontece que ele dá a função para a gente achar o gráfico. E no 75 é o inverso. Ele vai dar o gráfico para a gente achar a função, né? Então, exercício 75, então nós temos aqui. Na letra A, nós temos o móvel sai daqui, aqui ó, nesse ponto, tanto o instante quanto a velocidade é zero, e até aqui nesse ponto, a velocidade do móvel é 2. E aqui, no tempo, vai de 0 até aqui, o tempo aqui é 2, é o que ele está dando aqui, né? Ele nem coloca V, nem coloca T, mas a gente sabe, o tempo vai de 0 a 2, e a velocidade também vai de 0 a 2. Aqui nós temos o eixo da velocidade, e aqui nós temos o eixo do tempo. Para a gente fazer a função horária, né, eu preciso saber duas coisas, né? Eu preciso achar a velocidade inicial, que está aqui. Qual é a velocidade inicial do móvel? Zero. Né? O ponto em que a reta corta o eixo na velocidade, no ponto zero, a velocidade inicial é zero. E outra coisa é a aceleração. A aceleração é o V2 menos o V1 sobre o T2 menos o T1, né? Então, a aceleração é V2. Então, se eu olhar aqui, o gráfico é ascendente, então a velocidade vai de 0 a 2. Então, ó, V1 é 0 e V2 é 2 metros por segundo. E o tempo vai de 0 a 2 também. Então, T1 é 0 e T2 é 2. Joga na função 2 menos 0 sobre 2 menos 0. V2 menos V1, T2 menos T1. A m vai ficar 2 sobre 2. Então, a m vai ser 1 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já tenho o primeiro elemento para determinar a função e o segundo elemento para eu determinar a função, né? Então, agora a gente vai para a função. E qual é a função?
V é V0 mais AT. Então, quem é V0? 0. Quem é A? Mais 1. Vezes T. Então, V é igual ao quê? 1T é a mesma coisa que eu deixar simplesmente o T. Eu não preciso colocar, né, o 1 aqui, né? Então, tá aqui. Essa é a função da letra A, ok? Para esse gráfico. Agora vamos para o segundo gráfico, tá? O gráfico B, tá? Nós temos, vamos desenhar, o gráfico B será velocidade, tempo, aqui 10, aqui 22, nesse ponto aqui é 0 e esse ponto aqui é 6, né? Dada a função crescente, né? O que nós temos que determinar? Primeiramente, nós temos que determinar quem é V0. Nesse caso aqui, a reta corta o eixo da velocidade no ponto 10. V0 é 10, né? Agora a gente tem que achar a aceleração, que em outras palavras é a tangente do ângulo, né? Formada aqui, tá? Quem é V2? Como a função ela é crescente, a velocidade está subindo, 10 para 22. Então, V1 é 10 e V2 é 22. E o tempo vai de 0 a 6, então T1 é 0 e T2 é 6. Né? Tempo aqui, ó. Nesse ponto aqui o tempo é 0, tá? Então ele vai de 0 a 6 e a velocidade de 10 a 22. E está representado isso aqui nessa função crescente. Então a M é V2 é 22, V1 é 10, T2 é 6 e T1 0. Então a M vai ficar 12 sobre 6, então a M vai ficar 6 metros por segundo ao quadrado, né? Como a função é esta aqui, eu tenho que colocar dois valores nessa função, né? Que é o V0 e a aceleração. Então, o V0 está aqui, né? E a aceleração está aqui, nós achamos. Então, agora a gente joga elas, né? V0, então, V é igual a V0, 10, mais, com mais 6t. Pronto. Agora não tenho que mexer aqui nessa função. Vamos deixar ela assim mesmo. Então, a função da velocidade para este gráfico, V igual a 10, que dá onde o móvel sai, e aceleração 6t. Ok? Vamos para o próximo. Letra B. Vamos para a letra C agora. Vou procurar gravar esses vídeos com uns 15, 20 minutos para eles não ficarem muito grandes para eu poder, né, colocar eles no canal, tá? A letra C, nós temos um gráfico com, né, aqui, ó, a função decrescente, tá? A função sai do ponto 20. Esse instante aqui ele diz que é o instante 2, né? Ele, somente isso que ele dá pra gente de informação, tá? Mas nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que fazer a função da velocidade. A função da velocidade aqui é a mesma coisa, né? Porque a função é decrescente, nós temos que achar V0 e o A. Então, V0 aqui, ó, não é o ponto em que a reta corta o eixo da velocidade? Quem é V0 aqui? 20, né? 20 metros por segundo. Se eu prestar atenção, ó, a velocidade vai de 20 a 0 aqui, ó. Né? Daqui até aqui, a velocidade vem de 20 para 0. Então, quem é V2? 20. Vou
desculpa, V1 já está descendo, 20, aí V2 sim é 0. E o tempo aqui ó, vai de 0 a 2, então o T1 é 0 e o T2 é 2, certo? Para eu achar a aceleração, V2 menos V1 sobre T2 menos T1, então a aceleração média é 0 menos 20, 20 é positivo, então ele vai ficar 20 aqui, mas com menos, menos, né? E o tempo vai de 0 a 2, 2 menos 0, né? Então vai ficar menos 20 sobre 2, então a aceleração média é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Obviamente que a aceleração é menos 10, negativa, né? Porque a função é decrescente. Então nós temos aqui V0 e temos a aceleração que nós vamos colocar aqui. Quem é V0? 20. Agora aqui, ó, menos com mais, menos 10t. Pronto. Essa é a função para este móvel. Certo? Beleza, 20 menos 10t. Vamos para a letra D. Ok? Eu espero que a explicação não esteja sendo muito rápida, tá? Mas eu também não posso muito devagar. Na letra D, nós temos esse gráfico aqui, ele é um pouquinho diferente, mas nós temos que interpretá-lo, né? Por que ele é um pouco diferente? Porque aqui a velocidade começa com valor negativo, a função ela é crescente, tá? E aqui ele diz que quando a velocidade é 10, o instante é 5. E ele sai aqui com velocidade de menos 5. Tá? E aí, como a gente quer a função horária da velocidade, né? Então vamos ter que terminar VO e A aqui. Velocidade inicial está aqui. O ponto em que a função corta o eixo da velocidade, V0 é menos 5 metros por segundo. Aqui ó, eu tenho velocidade daqui, o gráfico sai daqui até esse ponto, né? É a mesma coisa da velocidade ter saído daqui até aqui, tá? A velocidade sai do ponto 5 e vai até o ponto 10, tá? Aqui é representado aqui. E o tempo sai do 0 e vai até 5. Então, quem é V1? Menos 5. E ela vai até o ponto 10, V2. 10 metros por segundo. E o tempo sai do 0, T1, e vai até 5. No instante 5 a velocidade é 10, então vai até o instante 5. Então quem é T2? 5 segundos. Né? Determinamos isso aqui, né? V1, V2, T1, T2. Joga na fórmula da velocidade, aceleração escalar média. Tá? V2 é quem? 10 menos 5, né, que V1 é negativo, menos da fórmula com menos 5. T2 é 5 menos 0. Então, a M vai ficar 10 mais 5 sobre 5. Então, a M vai ficar 15 sobre 5. Então, a M é 3 metros por segundo ao quadrado. Dá certinho, né? Porque a função ela é crescente, né? Então, para a gente jogar lá, nós temos V0 aqui e temos a aceleração aqui. Então, V vai ficar, V0 é menos 5 e a aceleração mais com mais 3t. Muito bem? Tá aí. Ok? Bom, beleza, gente? Por enquanto é isso, tá? Esse é o primeiro vídeo da correção das atividades dos gráficos da velocidade em função do tempo dos primeiros anos, tá? Vamos até o 73, 73, 74, 75. Legal, dá o seu like, seu dislike, inscreva-se no canal, deixa um comentário e até o próximo vídeo.